Cristo Jesus oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vamos ler Efésios capítulo 2, versículos de 11 a 13. Nós estamos na segunda parte do capítulo 2 e devemos ficar aqui mais 2 semanas nesse texto, Deus permitindo, antes de irmos para o capítulo 3. Então, Efésios 2, a partir do versículo 11, diz assim: Portanto, lembrem-se de que no passado vocês eram gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisão, que é feita na carne por mãos humanas. E naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranho às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Amém? Irmãos, esse texto, a gente começou a ler, Carta aos Efésios, talvez se você perdeu um dos estudos ou não está familiarizado, nunca leu a Carta aos Efésios, mais uma vez quero te encorajar. É uma carta curta, 6 capítulos apenas, e esse texto aqui, muitos consideram como um resumo teológico da carta de Paulo aos Romanos, e aqui ele condensa todo aquele ensino. Em Romanos nós encontramos com mais profundidade e em 16 capítulos. Aqui temos 6 breves capítulos, os primeiros 3 capítulos tratando da doutrina, do ensino, da teologia, ali que Paulo está ensinando o que é o Evangelho, e os capítulos 4, 5 e 6, como se fosse uma divisão para agora colocar em prática aquilo que ele falou no capítulo 1, 2 e 3, que é esse Evangelho na vida da igreja, na vida do cristão, na vida daquele que é discípulo de Jesus. E aqui, capítulo 2, essa segunda parte agora, começa aqui a partir do versículo 11, no capítulo 2, versículos 1 a 10, que nós estudamos nos últimos estudos nessa carta, aqui na igreja, Paulo citou sobre a nossa condição sem Jesus e o que Jesus fez na nossa vida, onde nós estávamos, quem éramos sem Cristo. E agora ele vai falar como isso nos afeta na relação uns com os outros. Mas hoje, esses 3 versículos que nós lemos aqui agora, Paulo começa tocando numa grande questão do coração de cada homem, de cada mulher. E ele fala: lembrem-se. Lembrar. Apesar de você não ter a palavra lembrem-se do versículo 11 repetida no versículo 12, na versão em inglês e na versão em grego, você vai encontrar o verbo ali de novo presente, o remember, ou lembre-se, lembrar-se. E a expressão aqui, mesmo que no versículo 12 fala sobre naquele tempo, mas está conectado com aquilo que ele está falando, a sequência aqui. Lembre-se. É uma ênfase. Lembrar o quê? Lembre-se, naquele tempo, vocês estavam, e ele vai citar, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Fica com a Bíblia aberta. E o versículo 13, ele vai dizer, mas, glória a Deus por esse mas, ele vai falar, mas, e aqui lembrando novamente, mais uma vez, no passado tudo isso era verdade, a seu e ao meu respeito, mas agora, e mais agora se você está em Cristo Jesus, mas agora, em Cristo Jesus, isso que ele acabou de falar, não é mais verdade na tua vida. Não é mais verdade na tua história. Ele diz, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Amém? E é por isso que tem que
comando, tá, imperativo aí para todos nós. Lembrem-se, como é que está o coração hoje, como é que estão suas memórias hoje. Lembrem-se, o frio chegou. Às vezes isso aqui te abate um pouco no teu jeitão, mas ao mesmo tempo, lembrem-se. Uma palavra para aquecer teu coração. Lembre-se do quê? Lembre-se que havia uma condição terrível sem Jesus. Lembre-se que sem Jesus, uma vida antes, sem Cristo, e a vida de um discípulo de Cristo, um discípulo de Jesus, há uma história que tem o antes de Jesus e agora com Jesus. A tua vida tem um marco, se você é discípulo de Cristo. Tem um antes, por mais moralista, correto, íntegro que você se considerava, mas o que fala aqui o texto é que mesmo nessa condição, que nossa régua aqui de justiça, de moralidade, de conduta, está muito distante daquilo que o Senhor coloca como a sua santidade, quem Ele é. Todos nós, antes de Jesus, é o que Paulo está falando desde o início do capítulo 2. A carne dominava. Estava sob a influência de Satanás nesse mundo. Você não tinha controle, a direção da tua vida. E, aliás, ainda hoje, não é bem você que tem, mas hoje você está debaixo de uma outra autoridade, de uma outra influência. Se você está em Cristo, você tem o Espírito Santo de Deus, você foi selado, Paulo fala isso no capítulo 1, você foi selado com o Espírito Santo de Deus, há algo diferente. E se você frequenta, caminha ou conhece cristãos, ou igrejas, ou aqui mesmo no nosso meio, muitas vezes temos exemplos de conduta errada, pode ser que esteja errado mesmo. E tem coisa que não é coerente com o Evangelho, porque num grupo que nós nos reunimos aqui, começar do nosso próprio espaço aqui como igreja, há frequentadores, há pessoas que são simpatizantes do Evangelho, mas que não nasceram de novo ainda, que não foram transformados plenamente, que há um cacuete evangélico que sabe fazer um monte de coisa, mas não nasceu de novo. É como nós estudamos um tempo atrás aqui na igreja, por vários domingos também, por um bom tempo, o Sermão do Monte. E o Sermão do Monte não é um código de conduta ética e moral. Sim, tem um monte de ensino ali, mas aquilo faz efeito para quem nasceu de novo. Porque só dá para viver aquilo se você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E aqui Paulo está falando, mas lembre-se, de novo, eu quero que você guarde isso, lembre-se daquilo que Paulo está citando aqui, está aí nesses versículos que nós acabamos de ler, 3 versículos apenas. Temos versículos 11, 12 e 13, mas guarda isso. Olha, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, quer dizer, você não era povo, pertencia ao povo de Deus. Estranhos à promessa, quer dizer, não havia promessa, aliança, não tinha esperança. E ele deixa claro, sem Deus. E a gente precisa lembrar disso agora, por causa de Jesus. Nós fomos incluídos, nós fomos adotados, nós pertencemos ao povo de Deus agora. Mas a gente precisa fazer uma pergunta. Lembrar disso tudo não é desanimador para o nosso coração? Afinal, é lembrar que eu estava sem esperança. E aí, trazendo um texto de Filipenses capítulo 3, que o mesmo Paulo vai dizer nos versículos 12 a 14. Olha o que Paulo diz em Filipenses 3, 12 a 14, também outra carta que nós estudamos aqui na igreja há algumas semanas, alguns meses. Paulo diz assim, não que eu já tenha recebido isso, eu já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me
das coisas que ficam para trás. Espera aí, agora? Estava a gente no grupo na sexta-feira, porque a gente meditou um pouquinho já na introdução dessa mensagem. A gente esquece ou lembra? E agora? Paulo estava esquecendo-me e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí, o que você diz? Ok? Como é que a gente sabe quando é certo fazer um ou fazer o outro? Lembrar ou esquecer? Você fica com Efésios 2, de 11 a 13, ou você se concentra em Filipenses, capítulo 3, de 12 a 14? De novo, Efésios 2 está dizendo, lembrar que eu estava sem Cristo, separado da comunidade de Israel, quer dizer, do povo de Deus, estranho às alianças da promessa, não tendo esperança, sem Deus. E Paulo está falando, lembre-se disso. Mas também tem esse esquecer em Filipenses. Esquecer das coisas que ficaram para trás, avançar para as que estão diante de mim. Então, como é que a gente faz para enxergar esses textos sem conflito? Porque não há conflito entre eles. Um complementa o outro. Mas qual que é o critério para você usar o lembrar ou esquecer? O esquecer em Filipenses, se você prestar atenção, tem a intenção de ajudar Paulo e cada um de nós aqui corrermos a corrida que cada um aqui está. Versículo 13. Mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio. Quer dizer, o quadro aqui que está sendo falado é que eu estou numa corrida, eu estou correndo, e eu consigo ver um prêmio adiante, diante de mim. E a pior coisa numa corrida, talvez você já viu algum vídeo de YouTube com essas desastres aí que acontecem, que a pessoa está correndo, de repente ela pensa que ela já chegou, que já passou pela linha de chegada, e olhar para trás faz que o outro passe à frente. Esses dias mesmo eu estava vendo um desses vídeos, uma pessoa numa corrida de ciclismo, né? E ele está lá, tal, de repente ele faz a curva e já levanta o braço. No que ele levanta o braço, vem o outro e acelera, e passa. Porque ele levantou o braço antes da hora. Celebrou, comemorou antes da hora. E é interessante que na corrida da nossa fé, a questão não é quem chegou primeiro, a questão é que todos estão nessa corrida. Tem um prêmio para todos. O importante é chegar. Mas não é hora de olhar para trás nessa corrida. É fixar os seus olhos no prêmio, o alvo. E aí, Paulo está dizendo em Filipenses, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Mas, esse esquecer é sobre qualquer coisa que vem às vezes na memória, que vem no nosso coração, que tenta impedir você, eu me incluo nisso também, de alcançarmos esse prêmio. É esquecer algo que pode tentar ali impedir da gente completar essa corrida, os propósitos de Deus em Jesus para nossas vidas. E aí, quando Paulo agora está falando em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, sobre lembrar, qual que é essa questão dessa lembrança para a memória? Se lembrar tem conexão com aquilo que ele fala no versículo 13, mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, quer dizer, toda a verdade que Paulo apontou no versículo 12 sobre a nossa condição, toda aquela verdade que é dolorosa sobre quem éramos sem Cristo, sem Deus, sem esperança, sem pertencer ao povo de Deus, sem ter promessas na nossa vida, tudo isso
que é terrível de pensar, mas agora, essa verdade, eu lembro, eu estava sem Cristo, não pertencia ao povo de Deus, sem promessa, sem esperança, sem Deus, mas agora em Cristo, vocês que antes estavam longe, longe do que de tudo isso que foi mencionado aqui, foram aproximados pelo sangue de Cristo. Quer dizer, o ponto de lembrar aqui é que essa lembrança intensifique e torne mais claro, é magnificar a nova vida que você tem agora em Cristo Jesus, glorificar o Senhor por tudo isso, é trazer louvor ao Senhor, porque Ele te alcançou, Ele te deu nova vida, Ele te transformou. Antes você estava longe do Senhor, mas agora Ele te trouxe para perto. E nisso você se alegra, nisso você tem a esperança renovada, o coração aquecido. O pastor John Piper, que tem uma meditação nesse texto, ele fala o seguinte, que em outras palavras, essa memória irá magnificar a graça, intensificar a alegria, a gratidão que o Senhor te trouxe para perto. Amém? Quer dizer, esses textos aqui de Efésios e Filipenses não estão em conflito. O esquecer em Filipenses 3 e esse lembrar em Efésios 2 estão servindo ao mesmo propósito. E é o propósito que é compreender a gloriosa obra da graça do Senhor na nossa salvação, na minha, na tua história. E isso nos move a darmos glória a Deus. É por isso que não tem como nós estarmos diante de um momento de celebração ao nosso Senhor e meditarmos na palavra de Deus. E se você nasceu de novo, não tem um coração que é grato, que adora, que celebra. Não dá. E aí, veja o que Jesus diz em Lucas capítulo 9, versículo 62. Mas Jesus lhe respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Quer dizer, tem um tipo de olhar para trás, que é um desejo pelo velho, pela velha vida. É a mulher de Ló, Gênesis capítulo 19, é um exemplo. Destruição ali de Sodoma e Gomorra. Deus livra a família de Ló dessa destruição, mas no meio disso tudo, a mulher olha para trás. Talvez um significado do desejo ainda por coisas daquela vida que ela estaria deixando, nesse simbolismo. Quer dizer, olhar para a vida passada com um desejo ainda de mexer com coisas que já não são próprias para você em Cristo. É olhar para a vida passada com um cheiro, um sabor que não combina com a nova vida em Cristo Jesus. É o desejo, é a conduta antiga do pecado, da vida sem Deus. E se você fizer isso, toma cuidado, porque isso indica que você não está apto para o reino de Deus. É o que Jesus falou aqui. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. É palavras de Jesus. Isso é algo muito sério. O Senhor nos livre disso. Tem misericórdia de cada um de nós, Senhor. Começar em mim. Por isso que tem o momento que é sobre esquecer, deixar para trás esse desejo pelo Egito, o desejo por coisas da vida antiga, é olhar para a promessa, para essa terra prometida do Senhor, um prêmio que está diante de nós agora. Mas Paulo fala nessa carta em Efésios capítulo 2, que a gente acabou de ler hoje, que é o texto de hoje, há um lembrar aqui. E esse lembrar tem essa intenção. Senhor, que isso traga glória ao teu nome. Glorifique a obra da tua salvação na minha vida. E aí, nesse mesmo capítulo 2, a gente já estudou, mas vamos ler juntos, versículos 6 a 7. Aqui, Paulo nos lembra, juntamente com Cristo, nos ressuscitou, com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e Deus fez isso, olha aqui,
o propósito, porque Deus nos resgatou da nossa vida antiga. Ele diz: Deus fez isso para mostrar nos tempos vindouros, quer dizer, para sempre, por toda a eternidade, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Por toda a eternidade, você vai ser lembrado da riqueza, da suprema riqueza da sua graça, dessa bondade que o Senhor teve para conosco. Quer dizer, o objetivo de Deus não é ficar trazendo para a nossa memória coisas que a gente se arrependeu e que voltar a esses pensamentos traz peso, traz angústia, faz a nossa vida continuar miserável. Não, não é essa a intenção do Senhor. Não é você ficar cheio de remorso na vida enquanto você não está com Cristo para sempre. Não. O objetivo do Senhor nos céus é mostrar a suprema riqueza da sua graça em bondade. E aí, se você estivesse perguntando, será que no céu eu vou me lembrar dos meus pecados, das minhas falhas, qualquer outra coisa má que eu tenha cometido? Com todo cuidado, só e apenas se, de alguma maneira, isso for magnificar, glorificar ao Senhor, a graça, a alegria do Senhor for intensificada na nossa vida, daquilo que nós temos agora em Cristo Jesus. Uma coisa nós temos certeza, no céu, essa presença na eternidade com o Senhor, as memórias que podem ainda surgir ali, elas não vão surgir para nos tornarmos, fazer de nós miseráveis no céu. Para você estar no céu e ali você... E às vezes a gente pensa no céu como uma dimensão que você vai viajar galáxias e galáxias, e isso é um outro conceito, porque em Apocalipse 21 e 22 ali você vê esse céu descendo a essa terra, novos céus e nova terra, onde nós iremos habitar para todo sempre em Cristo Jesus. Mas é para glorificar, bem dizer o nome do Senhor. Não é para você ficar um crente, sabe, carrancudo, um crente esquisito. Enquanto a gente está aqui, a nossa imperfeição, a nossa carne, dependendo daquilo que você está alimentando mais, a carne e o espírito, você oscila. O frio faz a gente oscilar. Hoje é um dia bem friorento aqui. A gente oscila com o nosso humor, com a nossa forma de se manifestar socialmente, mas em Cristo Jesus, lembrar quem nós éramos sem Cristo, sem Deus, sem promessa, sem aliança. Não é para você ficar, ai Senhor, ai tadinho de mim, e remorso de... Porque muito crente vive num passado esquisito. Você já viu testemunho de gente que está 40 anos na igreja e é o mesmo testemunho lá de trás, mas é sempre parece que é para você sentir pena dele ou dela. E o propósito de um testemunho não é para trazer pena, mas é para trazer glória ao Senhor. É por isso que comercializar o teu testemunho é esquisito. Não combina, mas testemunhar dos grandes feitos do Senhor tem um tom diferente. Tem um tom diferente, tem um vibrar diferente. Lógico que aqui, por exemplo, nós estamos numa riqueza de histórias e de testemunhos, e que oportunidade, talvez, vamos combinar? Talvez seja uma oportunidade em breve, você usar um tempo aqui para dar um testemunho da sua vida sem Cristo e da sua nova vida em Cristo, mas é para glorificar o Senhor. Não é para a gente ficar, matadinho, mas pequenininha, que isso, que aquilo. Lógico que nosso coração entra na compaixão. Não estou falando para você ser seco, ouvir uma história, às vezes, de muita desgraça, de muitas questões pesadas. Mas, ao mesmo tempo, testemunho, se lembrar, para trazer glória ao Senhor. Para exaltar Cristo, a obra da sua salvação, na minha, na sua vida. Então, testemunhe. Então, lembre-se. Mas, ao mesmo tempo, esqueça que alguma memória te impede de alcançar o prêmio.
Esqueça se tem alguma coisa que passa no teu coração que te impede de prosseguir, de avançar nessa corrida que nós estamos e que ainda não completamos. Nessa manhã, irmãos, é isso nosso refletir, nessa manhã, aqui na igreja. Eu queria te convidar para orarmos nesse momento. Porque a gente está vivendo uma época que há um ambiente de falta de lembranças das incoerências que a gente vive. A falta de lembranças daquilo que o Senhor já fez, de onde Ele te tirou. E ao mesmo tempo, há também a falta da prática de esquecer. Olha, tem coisa que está te travando, que te impede de alcançar esse prêmio. Então esqueça isso. Prossiga para o alvo. Esquecer e lembrar é complemento, não é exclusão. É ouvir a palavra de Deus e falar, Senhor, eu quero estar com o meu coração submisso à tua palavra, à tua verdade. E praticar essa lembrança e esse esquecer. Eu queria te convidar, talvez há pessoas aqui, esse passado, ele é a realidade do seu presente hoje, porque você ainda não nasceu de novo. Porque você não tem uma vida nova em Cristo Jesus. E o que a palavra de Deus diz, e que a gente lê no Novo Testamento, e na boca dos apóstolos e de Jesus é, siga-me. Jesus falando, siga-me e não peques mais. Porque tem gente que só quer seguir. Mas Jesus fala, siga-me, seus pecados estão perdoados, e não volte àquela conduta antiga. Tenha uma nova vida em Cristo Jesus. E você que está em Cristo Jesus, prossiga. Prossiga firme. Prossiga. Se você tem memórias que só esmagam o teu coração, esquece isso. Ou ao trazer ao teu coração, lembre-se, o sangue de Jesus te perdoou. Você nasceu de novo, você foi perdoado. E não existe pecado tão grande que o sangue de Jesus não cubra, não te lave plenamente, e você não ganhe novas roupas do Senhor. Uma nova vida, uma nova história, uma nova oportunidade, é um antes, um agora com Cristo. Eu quero te convidar, vamos ficar em pé, igreja, vamos orar, vamos interceder uns pelos outros agora, e talvez pela sua própria vida, mas ore, confie em Deus, clame ao Senhor agora, clama ao Senhor nesse momento, clama ao Senhor. Talvez você está com motivos de, Senhor, louvado seja o teu nome, porque o Senhor já fez na minha vida, mas talvez você precise, Senhor, faz essa obra no meu coração, faz essa obra na minha família. Vamos orar agora, tem esse tempo de oração. Meu Deus, bendito seja o teu santo nome, bendito seja o Senhor, Deus da nossa salvação, e obrigado, Deus, por esse ensino que Paulo nos deixou aqui, essa carta, inspirado pelo teu Espírito Santo, e obrigado porque isso fala ao nosso coração ainda hoje. E por causa de Cristo Jesus podemos experimentar perdão, conserto, restauração, uma nova vida em Cristo Jesus. E obrigado, Pai, não importa onde cada um está aqui com a sua vida, com a sua história, o que importa é estarmos em Tuas mãos, ó Pai. E hoje eu clamo, Deus, que cada um aqui, cada um que ouve essa palavra possa hoje refletir, sondar o coração e ser tocado pelo Senhor hoje, Pai. Então, Deus, aquele que precisa de perdão, perdoa, Senhor, em Cristo Jesus. Aquele que precisa hoje experimentar um novo nascimento, Deus, dá a graça, a visitação do Teu Espírito Santo hoje, e renova essa vida, esse coração, essa casa. Ó Deus, aqueles que precisam esquecer de coisas que têm impedido a sua vida de avançar, faz isso, Pai, hoje, pela palavra do Senhor e na obra que é do Teu Espírito Santo. E ao mesmo tempo, Deus, lembra o nosso coração de onde estávamos, sem Cristo, sem pertencermos ao Teu povo, sem a aliança, sem a promessa, sem esperança, sem Deus.
Ó Pai, que milagre o Senhor fez nos trazendo para perto. Estávamos longe do Senhor, mas o Senhor nos trouxe para perto. Bendito seja o teu nome, hoje e sempre. E em Cristo Jesus, queremos louvar o teu nome, Pai. Amém.